Então, pessoal, eu roubei a palavra da Tawane, mas agora já estou de volta aqui no meu lugarzinho. Bem-vindos e bem-vindas. Como a Tawane falou, eu trabalho com a nutrição vegetariana faz bastante tempo mesmo. Esse ano vai fazer 35 anos que eu me formei. Você, a maioria daqui nem tinha nascido ainda, né? E então hoje eu vim dividir um pouquinho com vocês sobre a questão de saúde do idoso e a parte de vegetarianismo, tá bem? A Tawane me deu 2 temas. Novamente, para quem já estava aqui, me desculpe, eu vou repetir, mas eu convido quem puder, por gentileza, abrir a câmera. Eu agradeço, eu vou fazer perguntinhas para vocês, então quem puder fazer essa gentileza como uma gentileza mesmo ao professor que está desse lado, eu agradeço. Então vamos lá, eu vou partilhar minha tela com vocês. Vocês me digam se vocês estão vendo, tá? Estamos sim. Tá legal. Ok, então tudo certinho. Então, nós vamos conversar sobre o vegetarianismo na terceira idade, né? Esse manejo da sarcopenia e da osteoporose para pessoas que optam por uma alimentação à base de plantas, tá? Todos vocês aqui são vegetarianos? Vocês, a maioria que está na liga é vegetariana? Tawane, você sabe me responder? Eu acredito que a maioria, sim, tem uma grande quantidade. Ok, beleza. Os dedinhos assim já estou vendo. Então, vamos lá. Eu trouxe algumas imagens para você, eu gosto bastante de dar aula com imagens, tá? Então, antes de tudo, eu queria conceituar o que é, eu queria trazer conceitos. A Tawane pediu para combinar com vocês como é que vai funcionar com perguntas, tá? Eu trouxe teminhas, pequenos temas para a gente ir costurando ao longo da aula. Então, vocês podem levantar a mão, e aí eu faço a pausa no momento que, assim, não me interromper tanto o raciocínio, então vocês podem perguntar durante, vocês podem tanto levantar a mão, quanto colocar no chat, que a cada tanto eu dou uma pausa para olhar, tá? Acho que as perguntinhas vão ser bem legais, daqui a pouco eu tenho uma pergunta para vocês, aliás, 2 perguntas. Mas eu queria, então, começar conceituando o que é sarcopenia, tá? A gente vai falar o que é sarcopenia, o que é osteoporose, o que é idoso, tudo isso, o que é alimentação vegetariana, para depois a gente ir costurando, amarrando esses conceitos, tá? Então, a sarcopenia é o termo que a gente usa para falar de perda de massa muscular. Então, é um pressuposto que uma pessoa idosa tenha perda de massa muscular, eu peguei essa imagem aqui da internet, tá? Mas não acontece, a sarcopenia não acontece somente com pessoas idosas. Por exemplo, se eu pego uma pessoa jovem, tem um acidente automobilístico, sei lá, um acidente que a pessoa fica acamada, ou melhor, você engessou o braço, caí, precisei mobilizar o braço ficou engessadinho. Na hora que você tira, por mais proteína que você coma, um braço vai estar normalzinho e o outro braço vai sofrer o fenômeno da sarcopenia. Então, é uma perda de massa muscular por conta de alguns fatores. O envelhecimento é algo que acontece nessa questão de uma maneira que a gente pode modular, mas a gente não consegue interromper, tá? Outra coisa que pode levar à perda de massa muscular é o sedentarismo mesmo. A pessoa não tem nenhuma doença, mas a pessoa não se movimenta. É sofá, mesa, ainda mais depois que a gente passou a ter atividades online, né? Então, fica muito mais fácil a gente se movimentar pouco ao longo do dia. Então, o sedentarismo pode ser um fator, e a falta de alimentação. A pessoa pode, por exemplo, estar acima do peso, mas estar mal nutrido, não ter uma ingesta proteica adequada. Isso pode levar a uma perda de massa muscular. Mas esse termo a gente usa muito mais ou a gente associa de uma maneira direta ao idoso,
tá? A perda de massa que acontece naturalmente na pessoa idosa. Eu coloquei uma imagem aqui, então, de uma pessoa que visivelmente está emagrecida, seja porque é um idoso doente ou simplesmente porque não recebeu os cuidados que nós já vamos conversar daqui a pouco. E embaixo vocês estão vendo uma mulher, não sei dizer a idade dela, mas a julgar pela textura da pele, é uma mulher pós-menopausa, muito provavelmente quando a gente olha essas ruguinhas aqui, elas são mais típicas de menopausa, mas isso não quer dizer que não possa ser uma mulher jovem, mas é muito provável que seja uma mulher acima aí dos seus 60, 70 anos, tá? E ela pode também, apesar de estar com peso aparentemente não emagrecida, ela pode estar com sarcopenia, tá bom? Então, esse é um conceito muito básico, e aqui já deixo a primeira pergunta, né? Ou uma pergunta. Alguma dúvida neste conceito do que é sarcopenia? Tudo certinho? Então, vamos para o próximo conceito, que é osteoporose. De novo, essa imagem é uma imagem de internet, tá? Aqui é essa trabécula que a gente chama óssea, como se eu tivesse pegado um osso comprido e cortei assim. E aí, tô olhando nessa face aqui do osso, tá? Cortadinho. Então, a gente tem, antes de ter a osteoporose, que é uma doença, que é uma redução da densidade óssea, eu passo pela osteopenia, que é um início de redução da massa óssea. Eu vou mostrar para vocês uma densitometria, que eu coloquei aqui, e vocês vão ver o que é uma osteopenia, e depois a osteoporose, vocês não vão ver nesse exame, mas a osteoporose já é um comprometimento aqui do osso, de uma maneira mais importante. O que faz uma pessoa ter a redução da massa óssea? O envelhecimento é uma coisa esperada de acontecer. Todo idoso tem osteoporose? Não, nem todo idoso tem osteoporose. Existem fatores genéticos, inclusive, para a pessoa ter mais tendência a ter um osso mais fraco. Eu, Ana, venho de uma família cuja mãe tem um osso muito denso. Minha mãe tem quase 80 anos e tem uma densidade mineral óssea elevadíssima. É uma característica dela. E meu pai já tinha um osso mais frágil, tá? Então, não é porque é idoso que necessariamente vai ter osteoporose, porque podem ter fatores inerentes da própria pessoa que não leva ela a esta condição. Porém, a queda do estrogênio que uma mulher sofre, eu estou passando por isso, e todas vocês mulheres que têm útero, que são mulheres cis, vão passar por isso, né? Uma queda dos níveis de estrogênio, e esse estrogênio, ele mexe em duas células, vou falar assim, em várias, mas ela mexe nos osteoclastos e nos osteoblastos. O osteoclasto é uma célula que reabsorve osso. Então, o estrógeno inibe essa célula. E o osteoblasto faz osso. O estrógeno estimula. Quando eu não tenho estrógeno, esse osteoclasto começa a se multiplicar mais, então eu começo a ter mais reabsorção óssea, e a formação de um osso novo começa a ficar numa velocidade menor. Por isso que nós, mulheres, quando entramos na menopausa, precisamos olhar, por exemplo, para a questão da saúde óssea, tá bem? O uso de alguns medicamentos pode levar à perda de massa óssea, por exemplo, o uso de corticoide muito prolongado, não tomar um corticoide porque teve alguma infecção muito importante, mas o uso crônico, pessoas que são imunodeprimidas, enfim, que têm alguma condição de saúde que precisem usar determinados medicamentos, e o corticoide é um exemplo deles. E coisas que vocês podem, nessa faixa etária de vocês mais jovens, né, agora saindo da adolescência, entrando na vida adulta, pode ter uma osteopenia? É mais difícil, mas não é impossível. Se a ingestão de cálcio e os níveis de vitamina D não estiverem de acordo, tá? Nós já vamos falar disso já já, eu só queria colocar como condição para ter um quadro de osteopenia que evolui para uma doença chamada osteoporose. Então, ambos, sarcopenia e osteoporose, são condições normalmente encontradas em pessoas
que estão no processo de envelhecimento, tá bem? Pergunta sobre a osteoporose? Então, aqui eu trouxe a imagem do exame de densitometria. Eu não sei se vocês já viram o exame de densitometria. Então, este é o exame. Este aqui de baixo, por questões de estética de página, né, por causa são exames feitos em laboratórios diferentes, mas é da mesma pessoa. Aqui embaixo é uma mulher de 44 anos. E aqui em cima, a mesma mulher com 54 anos, 10 anos depois. Então, vamos entender. A gente olha inicialmente pelas tabelinhas, mas eu quero que vocês vejam o gráfico. Isso aqui é de coluna e aqui é de fêmur. Então, vamos olhar o de coluna primeiro. Aqui, essa faixa aqui é a faixa que é natural de uma pessoa. O osso, o comportamento do osso na vida de uma pessoa, tá? Aqui dos 20 aos 100 anos, vamos dizer. A faixa vermelha é osteoporose, a faixa amarelinha é osteopenia, e as faixas aqui verdes são variações da faixa de normalidade. Quanto mais perto da osteopenia, mais vulnerável o osso, quanto mais longe, menos vulnerável fica esse osso. Então, essa mulher, por volta de 44 anos, para a coluna, estava nessa faixa, olha aqui, ó, tá a 1 grauzinho do amarelinho. Olha aqui, amarelinho, verdinho escuro. 10 anos depois, com os devidos cuidados de exercício, de ingestão de cálcio e de vitamina D, essa massa óssea foi aumentada. Isso para a coluna. Na coluna não havia osteopenia, só é uma comparação de antes e depois. Aqui sim, aqui já estava na beira da osteopenia, com 44 anos, com 54 anos, está bem longe da osteopenia. Então, 54 já é quase 60, que 60 é considerado, então, o idoso aqui no Brasil. Houve uma recuperação de massa óssea, mas como? Com mudanças de estilo de vida, tá? Tudo bem? Beleza? Tá? Quando a gente for olhar uma densitometria, quando vocês se formarem lá para frente, a gente vai olhar os T-score menor do que -2, enfim, tem toda uma classificação que em dietoterapia talvez vocês vão aprender isso. Agora eu vou só dar uma passadinha, pedindo a licença poética para quem está no primeiro ano ainda, que ainda não viu esses conceitos, tá? Então, vamos falar um pouquinho, agora conceituamos osteoporose, sarcopenia, vamos conceituar idoso. O que é um idoso? Idoso, no Brasil, é uma pessoa acima de 60 anos. Se vocês olharem hoje uma pessoa, eu tenho 56 anos, daqui 4 anos eu serei considerada idosa. Eu estou longe de me sentir uma pessoa idosa, como eu, quando tinha os meus 20 anos, via, talvez a minha avó, as minhas tias, né? Pessoas que quando tinham 50, 60 anos já estavam bem envelhecidas. Hoje, com várias questões aí, de várias ordens, a gente está retardando o envelhecimento. E não só através de procedimentos estéticos, nada, mas qualidade de vida, consciência alimentar, estruturas e afins, tá? Então, aqui no Brasil, 60 anos é um idoso, em países desenvolvidos é 65. Tá? Então, nós temos, o Brasil tem um Estatuto do Idoso, que defende os direitos do que pode ser oferecido ao idoso, e a gente tem, eu peguei fotos tudo de internet, tá, gente? Eu não tenho nenhuma foto autoral, porque eu não trabalho com essa população. Então, eu peguei essa foto que é bem romântica, né? Um fundo bonito, idosos sentados ali conversando, que pode ser uma realidade, pensando em termos de Brasil, talvez para uma minoria. Aqui eu coloquei já fotos também do Google, mas que talvez representem uma maioria. Esta imagem aqui, eu peguei de uma notícia dizendo que uma casa de idosos foi fechada. Não é à toa, né? As camas estão todas apinhadas ali, não sabemos que condição esses idosos têm aqui. Aqui, de novo, um lar de idosos, outro lar de idosos com as suas atividades diversas. Pensando que a gente tem
uma população carente muito grande no nosso Brasil, então a gente tem isso porque a pessoa conseguiu uma institucionalização, ela está dentro de uma casa de repouso. E os idosos que não conseguem esse tipo de recurso, né? Então, aqui no nosso país, nós olhamos, e eu falo nós de novo como povo, nós olhamos o idoso como um incômodo, como alguém que deixou de ser produtivo, que só dá trabalho, que é ranzinza. Nós não temos um conceito muito positivo como cultura para a pessoa que envelhece. Quando a gente sai para visitar outros países e conhece outras culturas, especialmente, por exemplo, a cultura oriental, ela reverencia muito o idoso. A mulher, por exemplo, que entra na menopausa, ela passa a ser considerada uma mulher sábia, uma mulher a ser consultada. E aí vocês vão falar assim, mas Ana, a gente está aqui para ver parte técnica. Isso é um contexto muito importante, porque nós, como nutricionistas, vamos pegar dificuldades de ajustar a alimentação de um idoso por, entre aspas, negligência ou por falta de estrutura, seja uma negligência proposital, assim, uma negligência deliberada, ou uma negligência que não seria negligência nesse caso, seria uma falta de recurso, tá? E veja, nessas casas de repouso, a gente não tem uma alimentação orgânica para a maioria, tá? A gente tem casas de repouso onde você tem uma estrutura melhor, mas custa caro. Então, uma alimentação com comida de verdade, e nosso tema aqui é alimentação, não vou entrar em fisioterapia, em atividades, nada disso. Vou focar aqui na parte alimentar. Então, este é um cenário que nós temos. Um país que não valoriza o idoso, ao contrário, olha o idoso como um problema. Tá? E isso numa população geral, que a gente já vai chegar na vegetariana, né? Vegetarianismo não é uma escolha alimentar de elite só. A gente tem pessoas vegetarianas em vários segmentos populacionais, em vários níveis socioeconômicos. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu estou na fase da perimenopausa. Então, se eu perder a linha de raciocínio, isso é um cérebro de uma mulher na menopausa que acontece, tá? Aí vocês me ajudam a resgatar. Então, eu já aviso agora, em toda aula que eu estou dando, que às vezes acontece o brancão aqui, eu preciso, hein? Tem um estudante de quarto, o Rodrigo, que saiu da aula, ele é estudante de 4º ano de nutrição, ele está aqui e eventualmente vai me ajudar, mas vocês me ajudem também se eu perder o fio, tá? Então, nós temos todas essas variáveis. Eu trouxe fotos aqui de idosos famosos. Desses 4 imagens, somente este homem aqui, que ganhou agora, entrou para o Guinness como o homem idoso mais fisiculturista, ganhou como fisiculturista, entrou para o Guinness. O doutor Thomas Colin Campbell esse aqui tem 93 anos, esse aqui tem 91 anos. Ele segue uma dieta mediterrânea, então não posso dizer que ele é um vegetariano. Os outros 3 aqui são. Esse aqui tem 91 anos, e ele escreveu um documento extremamente importante, se vocês estão interessados nessa área do vegetarianismo, que é The China Study, o estudo chinês. Então, ele é o autor, tá? Ele é vegano. Esta Pat Reeves aqui, ela tem 76 anos, ela é uma mulher vegana, campeã de levantamento de peso. E este Mike Fremont aqui, ele tem 100 anos, ele se tornou vegano aos 70, e ele é atleta de maratona, tá? Então, isso eu busquei na internet quais seriam os atletas veganos idosos de destaque. Tem outros também, mas eu queria só exemplificar aqui. Não são corpos assim, você olha, se você não sabe que esse cara é um campeão de fisiculturismo, você vai falar assim, é um vovozinho sarado, tal, mas deve ter um monte de perda de massa muscular, por exemplo, né? A despeito dele estar com essa pele mais envelhecida, o que é natural do envelhecimento, é um homem que tem um bom trabalho corporal.
tá? Nem sempre o corpo vai ser um corpo, do ponto de vista estético, do que a gente imagina, mas pode ser um corpo forte, saudável, e não forte, sarado, forte em termos de saúde, tá? Então, eu queria entrar aqui agora num outro ponto, para a gente contextualizar o veganismo e a nossa saúde cultural. Até aqui, alguma pergunta? Tudo certinho? Beleza. Então, vamos lá. Então, como que a gente está envelhecendo? O hábito alimentar do brasileiro é um café com pão na chapa, um pingado com pão na chapa, um café com leite, é alguma coisa muito próximo a isso aqui. Versão vegana disso, leite vegetal, manteiga Becel, margarina Becel. Então, versão onívora e versão vegana. Essas versões todas são versões que aparecem um pouco mais, mas a população brasileira vai mais nisso daqui. Tá? Se pegar o povo mesmo, né? Aqui eu poderia ser um café com tofu mexido, ao invés de ser ovo mexido. Eu poderia ser um mamão com tofu mexido e um pãozinho com patê de castanha de caju. E poderia ser uma tapioca aqui com manteiga vegetal. Então, todas essas possibilidades podem ser possibilidades veganas, tá? Então, café da manhã, típico brasileiro. Almoço tipicamente brasileiro, assim, bota no Google, almoço, prato brasileiro. Arroz, feijão, bife, batata, com, assim, um cheirinho de algum legume, de alguma verdura. Uma rodela de tomate e uma mini folha de alface, tá? Eu posso pegar esse prato aqui e trocar isso aqui por um bife de PTS. Seria um prato típico brasileiro. E aqui coloquei os pratos típicos, assim, ou possíveis, da gente ver na nossa cultura onívora. O tal do grelhado com salada, tô de dieta, não é? Tô comendo grelhado com salada porque eu tô de dieta. Ou esse que é mais típico, que não tem nem as hortaliças aí, né? Que é só tudo meio no bege e a carne ali. Ou alguém que come só um omelete na hora do almoço, ou alguém que vai para a padaria e vai comer lanchonetes, essas coisas, para almoçar. Estamos no almoço. Lanche da tarde. Café de máquina, café expresso, cafezinho coado. Cafezinho é muito, assim, muito presente na vida de muita gente. Os biscoitinhos de pacote ultraprocessados, cheio de sódio, gordura hidrogenada, farinha branca, açúcar. Pode ser vegano ou não, basta não ter leite ou ovo na composição, nós temos várias marcas veganas desses biscoitos. Quem arrisca levar uma frutinha, aí, e a tal das barrinhas, cheia de xarope de glicose de milho, ou barrinhas artesanais melhores, porções de castanhas, mas o fato é que, assim, bolachinha com cafezinho é quase que universal. Ou algumas pessoas comendo salgadinho de pacote, tá? Onívoro ou vegetariano. Jantar, mesma composição do almoço, isso aqui podia ser muito bem uma carne moída de soja, uma PTS moída, uma sopa com caldo de carne, sem caldo de carne, um macarrão instantâneo, vegano ou não, macarrão só, um sanduichão natural, né, não fala sanduíche natural, que é peito de peru com queijo fresco. A gente pode trocar por peito de peru vegano, esses da Goshen, enfim, de outras marcas aí. Pizzas, enfim. Aí, aqui seria também, de novo, uma provocação do que pode ser um jantar. E, de novo, hábito alimentar da população. Então, a gente se afastou de comprar comida de verdade e está comprando no supermercado. Comida pronta, rápida, fácil, facilidades aí de ter marmitas prontas, marmitas congeladas. E aqui peguei uma foto de internet de uma composição aparentemente boa, né? Assim, me parece que tem aqui mandioquinha, uma coisa que pode ser carne moída ou PTS e legumes aqui, né? Mas a gente tem coisas que são ok, até de ter, a depender, um feijão em lata, um feijão em caixinha, ou coisas que a gente não deveria ter mesmo, mas é uma facilidade. Eu abro um pacote de pizza congelada, de lasanha congelada, enfio no forno e estou alimentado. Ou eu uso, por exemplo, esses legumes congelados quando eu não tenho condição de fazer compras e tudo mais.
Já chego no nosso ponto, gente. Queria que vocês acompanhassem o raciocínio comigo. Mais coisas que a gente dá para idoso. Iogurte, suco de embalagem aqui, creme de ricota, de cottage, pão molinho, rapidez, açaí, polenguinho, clube social, tudo isso aqui, o idoso, lembrando que muitas pessoas têm dificuldade com a mastigação, seja porque tem prótese dentária, seja porque não tem dente. Então, a gente tem que pensar na consistência dessa dieta quando a gente for atender uma pessoa idosa. E a gente pode ter um idoso de bom nível socioeconômico e que tem uma prótese, que a prótese está mal colocada. Talvez uma pessoa idosa de bom nível socioeconômico não seja sem os dentes, né? Não tenha ausência de dentes, mas tenha dificuldades por alguma ordem de ajuste da sua prótese ou dos seus implantes aí, tá? Mas o fato é que isso são facilidades. Os carrinhos de compra de casas que têm idosos, que têm crianças, de muita gente é desse jeito, cheio de comidas processadas, né? E as consequências que a gente tem dessas escolhas alimentares são essas. A gente tem uma quantidade de pessoas em sobrepeso e obesidade muito grande. De novo, Ana, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver que esta criança aqui um dia vai ser um idoso? Essas pessoas, esses adultos aqui, serão idosos. Já devem até estar, porque essas fotos são de algum tempo já, são fotos de internet, mas é essa reflexão, essas pessoas adoecendo desde pequeno, por má escolha alimentar, serão idosos com mais chances de osteopenia e osteoporose por doenças associadas ou por má nutrição mesmo. Tá bem? Tudo bem até aqui? Esse dado, para quem nunca viu, assistam a esse documentário chamado Muito Além do Peso. É um documentário que fala da saúde infantil, da obesidade infantil. De novo, uma criança vai ser um adulto que vai ser um idoso. E é muito difícil, eu que trabalho com materno infantil, convidar os pais a pensar que essa criança um dia será o vovô Noah. Imagina, as crianças tudo chamando Noah hoje, o vovô Noah, né? Porque antes era o vovô Joaquim, se bem que Joaquim virou moda de novo, né? Então vai ter vovô Joaquim lá na frente. Então, de cada 25 crianças com sobrepeso e obesidade, 20 serão adultos obesos. É uma estatística muito importante, e esta é deste documentário que foi lançado em 2012. Imagina como está hoje, que a alimentação piorou um bocado, tá? Então, aqui, esse rapazinho, eu nem cobri o rosto dele, porque ele é do documentário, então a imagem dele já é pública, tá? Ele é uma criança que aparece logo nas primeiras cenas desse documentário. Um dia, ele será um adulto que, com 4 anos de idade, na época que foi filmado esse documentário, ele já tinha doença pulmonar e cardiopatia decorrente da obesidade dele, tá? Então, uma doença que começou na infância, como é que você freia isso? Comendo salgadinho, como é que fica essa massa óssea, essa formação da massa óssea nesse momento, até chegar lá, até chegar na vida, né? Antes de eu entrar nisso aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu vou até parar de partilhar para poder ver, que eu quero que vocês usem o recurso de levantar a mãozinha e tudo mais. Quem aqui presta atenção na ingestão de proteínas ao longo do dia? Por favor, coloque as mãozinhas assim. Que eu quero ver, e depois vocês vão abaixar para fazer a outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Até agora me apareceu umas 10 respostas aqui, tá? Então, 13 já são. Quantos nós somos aqui, Tawane? Que eu não estou conseguindo. Em 26. 26. Então, vamos dizer que até agora, metade presta atenção na ingestão proteica. Agora, abaixem as mãozinhas, por favor. A Ana Beatriz, abaixa a sua, e a Cecília, abaixa a sua, por favor. Que agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem aqui presta de verdade atenção na ingestão de cálcio? De verdade mesmo, sabe quantos miligramas de cálcio come no dia?
E assim, é bem, isso não me surpreende, gente, isso aí é para a gente chamar a atenção da moda que está hoje de se preocupar com proteína. Hoje os meus pacientes, todos idosos que eu atendi, hoje foi o dia, né, hoje é quinta, hoje é terça, quinta-feira passada foi materno infantil, só peguei grávida e bebê, hoje só foi idoso. Todo mundo preocupado com a ingestão proteica, com exames normais, tá? Mas cálcio, pouquíssima gente presta atenção. E eu vou trazer um convite para vocês, porque a osteopenia e a osteoporose, lembra daquela mulher que com 44 anos estava em osteopenia e com 54 não está mais, aliás, está muito longe? Foi ajuste de ingestão de cálcio, de ajuste de vitamina D e exercício, mudança de estilo de vida, tá? Então, eu deixo o convite, em vários congressos dou aula sobre metabolismo do cálcio, semana que vem nós teremos um meeting organizado pela Plenitude, onde eu dou aula de pós-graduação. Vocês estão convidados, né, porque é aberto a estudantes também, para tratar só sobre aspectos do vegetarianismo. E a minha aula é sobre cálcio, como a gente faz a adequação de cálcio numa alimentação vegetariana. Eu vou dar uma palhinha para vocês aqui, porque não é aula de cálcio, né? Mas eu vou trazer como é que eu penso aqui. Voltando, então, dito isso, eu vou voltar a partilhar, claro, né? Ainda bem que meu cérebro menopausal lembrou dessa parte. Então, seguimos aqui. Todo mundo vendo? Então, assim, continuando na questão do conceito que a gente tem de uma alimentação cultural comprometida, a gente usa esse termo que nós temos um ambiente obesogênico. Farinha branca, açúcar branco, sal e gorduras. E aqui botei 2 tipos de gordura, né? A gordura hidrogenada, a gordura de palma e a manteiga, que é muito usado em várias preparações. Mas essa aqui de cima é a mais usada na indústria de alimentos. É a que dá tempo de prateleira para os produtos, dá crocância, tá? Então, a mistura disso daqui é uma mistura bombástica. E aí, a gente tem, de novo, Ana, aqui que está botando o neném aqui, este neném fazendo 1 ano, essa criança fazendo 1 ano, vou enfiar brigadeiro, salgadinho, bolo com creme na boca dela, e vai perpetuando este comportamento alimentar até que ela chegue na adolescência, na vida adulta. Se não tiver consciência disso, vai levar a uma má nutrição na vida adulta e na idade, na pessoa idosa, e comprometer a saúde dela. Então, começa lá na primeira infância com o bolo e brigadeiro. E aí a gente tem o ambiente, isso aqui eu tirei foto de uma farmácia de rede, dessas, Drogazil, Droga Raia, Drogaria São Paulo, tudo. Tipicamente de um pântano alimentar. Não sei se vocês conhecem essa terminologia, pântano alimentar é onde não tem comida de verdade, é o próprio nome fala, pântano. Eu vou lá para comprar um remédio para alguma condição de saúde e eu saio com chocolatinho, tic-tac, barrinha cheia de xarope de glicose, sorvete e afins, tá? Então, a gente tem esse mundo obesogênico e nós temos, então, doenças do estilo de vida. Sedentarismo, excesso de fumo, de álcool e de consumo de produtos de origem animal. Nosso país vive um PIB que precisa vender carne. Então, quem é vegetariano, nós vegetarianos vamos na contramão disso tudo, né? Pensando em termos econômicos. Mas são doenças, então, do estilo de vida. Uma alimentação, agora entrando um pouquinho no vegetarianismo, uma alimentação baseada totalmente em plantas, a gente pode falar plant-based, baseada em planta, vegetariana estrita, vegana é um estilo de vida, não é só alimentar, mas vamos usar uma alimentação vegetariana como senso para sem nada de origem animal, baseada em planta total. Tem muito resultado nas principais doenças crônicas não transmissíveis que eu listei aqui. As doenças do aparelho circulatório, né, então, doença cardiovascular,
que são as que mais matam no nosso país e no mundo, o diabetes tipo 2, muito relacionado, muito em parzinho com a obesidade, o sobrepeso e a obesidade, vários tipos de cânceres, especialmente câncer coloretal, tem um impacto muito positivo, como vocês vão ver, e pressão arterial, que pode ser uma causa primária ou, muitas vezes, uma causa secundária ao excesso de peso. Uma pergunta, gente, eu estou falando muito complicado, assim, para quem está de primeiro ano, para quem está no comecinho, tá, assim, a terminologia tá ok, tá dando para entender, né, por favor, tá? Beleza. Então, essas são as doenças que a gente vai arrastar, doenças crônicas não transmissíveis, não é uma gripe, não é um COVID, não é uma doença infecciosa, é uma doença que eu não transmito, mas é uma doença que eu cronifico, tá? Eu posso, assim, dificilmente eu vou ganhar peso, perder peso, e assim como se nada acontecesse, salvo em várias exceções. Então, é uma coisa que vai acontecendo devagarzinho. O colesterol elevado vai acumulando devagarzinho as placas nas artérias, até que aquele negócio entope, ou entope de vez, ou entope parcialmente, a pessoa vai ter um infarto, ou um infarto agudo, que aí a pessoa vai a óbito mesmo, tá? Então, temos resultados positivos nisso. A mortalidade para o infarto, por exemplo, para pessoas que são vegetarianas, é menor na casa de 30% nos homens e de 20% nas mulheres. Este dado é um dado que a gente mais usa. Ele pode estar atualizado com outros estudos. Falar, Ana, você pegou um estudo antigo, de 2009, mas ele serviu de base para muitas referências, tá? Foi lá atrás, quando começaram a estudar os adventistas, que é uma população que é vegetariana, é uma população grande, é uma população que não fuma, que não consome álcool, então é uma população boa de estudar o vegetarianismo. Em relação a colesterol, quando a pessoa é ovo-lacto-vegetariana, tem uma redução de 14%. 35% é mais efetivo do que aqueles remédios que baixam o colesterol, que se chamam estatinas. Então, as estatinas são usadas para baixar o colesterol. Se você coloca a pessoa numa dieta baseada em planta totalmente, de uma dieta vegana, pode reduzir em até 35%. Eu peguei já no consultório, o livro chegando aqui com colesterol alto, propus a experiência por 2 meses, ele dosou de novo, tinha mais nada de colesterol LDL elevado, tá? Então, é possível, às vezes não é. Se for, por exemplo, de alteração genética mesmo, e de gene, de alteração da expressão do gene, aí pode ser que não dê certo, mas na grande maioria das vezes dá. Então, as pessoas que adotam uma alimentação vegetariana têm menos risco de desenvolver diabetes tipo 2. Na verdade, eu vou dizer tinha, porque o que está acontecendo? O mercado vegano está crescendo a galope. Então, a gente tem coxinha, a gente tem sorvete, a gente tem bolinho, tipo Ana Maria, a gente tem de tudo vegano agora. E para comer errado, há 10 anos, você comia pão branco, arroz branco, proteína de soja, leite de soja, comia açúcar. Hoje você come de tudo, toda sorte de alimentos ultraprocessados. Então, desde que a alimentação baseada em plantas seja através de comida de verdade, esses índices ainda se sustentam. Menor chance de ser obeso, ter um IMC mais compatível e menor chance de desenvolver uma consequência do excesso de peso, que é o diabetes tipo 2. E em relação ao câncer, como eu falei para vocês, o câncer de intestino grosso é o mais impactado com a redução do consumo de alimentos de origem animal. Olha só, 88% a mais para quem consome carne em relação a quem não consome. Quase assim que comeu carne, quase certeza que alguma alteração de pólipos que podem evoluir no futuro para um câncer possa existir. Não é condição assim, vai acontecer, mas existe uma chance grande. E uma alimentação baseada em plantas tende a melhorar o consumo de fibras e de fitoquímicos em geral, porque a pessoa vai tirar a carne e vai querer botar alguma coisa no lugar. O duro é quando ela bota queijo no lugar, que aí a coisa piora. Mas se ela vai fazer uma alimentação mais baseada em planta mesmo, a tendência é que ela passe, assim, a acomodar o consumo de hortaliças, colocar mais leguminosas, porque não tem vegetarianismo sem leguminosas
não tem condição de ter, né? E a qualidade da gordura, porque quando você tira alimentos de origem animal, você tira a gordura saturada. E aí a gordura saturada é a que piora os quadros todos de doenças crônicas não transmissíveis. A digestão também melhora bastante. E aí, uma brincadeirinha assim, o que pode piorar? Se você vira vegetariano, você pode virar um ET no meio dos seus pares, tá? Mas isso não é necessariamente uma condição, é algo só que pode acontecer. Acontecia muito mais antigamente, quando eu me tornei vegetariana em 2004. Hoje a gente já tem um acolhimento maior para o vegetarianismo e o veganismo. Então, a Tawane apresentou o projeto de educação popular que eu tenho, né, eu e o Rodrigo, chamado Escola de Nutrição. Vocês veem o loginho embaixo aí do meu perfil do Instagram, e que a gente, assim, colocou tudo integral, vegetal, natural. Então, eu tenho esse canal no YouTube, e sempre que eu vou dar palestra e tudo, eu coloco como um projeto, assim, a gente não tem fins lucrativos nenhum, é só educação nutricional mesmo, tá? Então, aqui, só para a gente ver esse colorido maravilhoso do reino vegetal de verdade, né, não da coxinha de jaca. Nós, nutricionistas, vocês, futuros nutricionistas, têm este documento de base publicado no final do ano de 2022, falando sobre a nossa atuação com pacientes vegetarianos. E eu só fiz esse pequeno recorte dos idosos aqui, e aí vou só ler rapidinho para a gente poder... Então, eles são mais propensos a ter deficiência de B12, por causa de alteração na capacidade absortiva, nosso estômago, tudo vai envelhecendo, os órgãos também vão envelhecendo, a gente vai secretando menos ácido no estômago, a B12 é necessária, meio ácido, assim como ferro. Eu pego muito, acabei de atender agora, um pouquinho antes de entrar com vocês, atendi uma mulher, 66 anos, está com uma carência de ferro muito importante, porque não está ingerindo boas fontes, ela é vegana, e provavelmente teve aí um mau manejo do ferro, e isso se cronificou. Óbvio que eu também vou investigar outras causas do trato digestório, mas o fato é que o estômago, quando ele não secreta ácido, a B12, o ferro, por exemplo, podem estar comprometidos. Mas isso não é só na pessoa vegetariana, é no idoso, tá? Em relação à saúde óssea, evidências mostram que a alimentação estrita não afeta negativamente quando a ingestão de cálcio e de vitamina D é adequada. Ponto. É isso daí. Precisamos olhar para o consumo de cálcio, que pode vir todo da alimentação, e a vitamina D, normalmente a gente usa suplemento, tá? Com onívoros e com vegetarianos. Existe uma recomendação do Ministério da Saúde de aumentar hortaliças, leguminosas e tudo mais, e diminuir o consumo de carne. O que a gente tem atualmente não é do Ministério da Saúde, mas do INCA, que seria em torno de 70 gramas por dia, 500 gramas por semana do consumo de todos os tipos de carne. A gente tem o nosso guia, vocês conhecem o nosso guia, né? Precisa ler de cabo a rabo, do começo ao fim. Existem 5 fascículos que apoiam este guia, direcionados a gente, profissional de saúde, sobre como abordar cada categoria. Então, adultos, o fascículo 2 é idoso, o terceiro é gestante, o quarto é criança até 2 anos, e o quinto é do adolescente. Então, existem subfascículos deste guia aqui. Eu trouxe só, assim, tem os 10 passos da alimentação saudável, então é fomentar comida de verdade, comer em parceria, aprender a cozinhar, cuidado com propaganda, e por aí vai. E aí as recomendações para cada um dos itens que estão dentro do guia, tá? Sugiro realmente a leitura, gente, vale a pena. Uma dieta vegana, vegetariana estrita, equilibrada, pressupõe o consumo de todos esses grupos alimentares. Vamos pensar no idoso, se ele tem dificuldade de mastigação, isso já limita a apresentação de alguns alimentos. Por exemplo, para comer castanhas, uma pessoa que tem uma prótese mal colocada, não tem algum dente, vai ter dificuldade de comer a castanha inteira. Aí a gente faz como a gente faz para beber. A gente rala, tritura e agrega ou faz na forma de pastas, tipo de pasta de amendoim, de gergelim, de amêndoas e afins, tá?
Mas, de forma geral, se as verduras forem muito fibrosas, talvez tenha que dar uma abrandada, usar uma técnica culinária. O fato é que tudo isso é possível e necessário e bem-vindo de um idoso consumir. Numa dieta para necessidade de saúde, isso daqui é dispensável. Açúcar de qualquer tipo, mascavo, rapadura e tudo. E isso daqui é uma opção gastronômica. Carnes não são necessárias do ponto de vista de fornecimento de aminoácidos indispensáveis. B12, Ana, mas B12 está no reino animal. 40% da população onívora tem carência de B12, consumindo fontes que são conhecidas como fontes, né? Os animais são atravessadores de B12. Os animais são suplementados com B12. Então, não necessariamente você vai ter necessidade de comer a carne para ter saúde. Então, o que é mandatório é isso aqui. Isso aqui é opcional e isso aqui é dispensável. Tá bom? Pronto. Então, em vez de eu falar, e as proteínas? Manda aí, Bruna. Oi, Ana, licença. Só uma dúvida, assim, em relação a, acho que 2 slides atrás, quando a gente pensa nessa questão da mastigação, né? Então, que às vezes é mais fácil alimentos cozidos, pensando em textura e tudo. Você costuma ver em consultório, tipo, um déficit maior de vitaminas no geral, pensando em aquecimento, assim, desses alimentos, ou não necessariamente? Depende da técnica, né? Por exemplo, se você pega um brócolis, bota ele dentro da água, cozinha e joga essa água fora, a gente tem uma perda significativa, né? Então, especialmente com as hortaliças, a gente pode pensar nisso, não orientar essas técnicas de cozimento a vapor ou refoga, né? Eu não vejo muito essa questão de uma forma tão impactante. Quando a gente vê carências instaladas, acaba sendo por outras causas que são mais relevantes, mas essas não. Congelamento inadequado, aí você congela um morango, aí você descongela o morango e aquela água que sai do morango você perde, você está perdendo nutriente, mas de forma geral não vejo isso como significativo, tá? Mas é claro, se uma pessoa tem um comportamento, eu só como legume cozido na água e jogo a água fora, aí você pode ter, no longo prazo, um comprometimento, mas o que mais me preocupa é a pessoa não comer o vegetal, o que é mais comum de acontecer na nossa cultura. Era desse slide que você estava falando? Sim, obrigada. Imagina. Então, e as proteínas, gente? Peguei essa imagem da internet, porque agora, como eu perguntei para vocês, quem presta atenção na proteína? Metade da classe levantou que presta atenção. Quem presta atenção no cálcio? Acho que foram 2 pessoas só que acabaram levantando a mão, 1 ou 2, né? Bem pouquinho. Então, hoje é uma moda a gente pensar em proteína, pensar em, assim, entrei na academia, tenho que usar suplemento de proteína. Não necessariamente. Se eu ajustar a alimentação, eu posso ter um bom consumo que atenda a minha demanda, tá? Então, eu trouxe para vocês documentos. Eu queria ter feito um recortezinho aqui, acabei esquecendo, mas acompanhe o meu mouse, então. Aqui, homens e mulheres, estão acima de 50 a 70 anos, 56 gramas de proteína para homens, 46 gramas de proteína por dia para mulheres. A DRI, que é a nossa referência, para quem está no primeiro ano, talvez vocês não tenham visto ainda, mas esse é um documento onde vocês vão usar quanto que eu posso ou preciso dar num suplemento de ferro para uma pessoa. Então, eu vou lá e consulto a DRI, qual é a recomendação de ferro para a faixa etária. Vocês vão ver a DRI de cálcio, que eu vou mostrar também. Então, são referências para a gente seguir. No caso de proteína, a gente tem aquela referência de 0,8 a 1 grama por quilo de peso, que eu acho que mesmo quem está no primeiro ano já deve ter ouvido falar por conta do universo proteico ser uma coisa muito importante, né? Então, veja, 46 gramas para mulher, 56 gramas para homem. Que homem? Que peso? Que condição alimentar? Quem é essa pessoa para eu prescrever 56 gramas de proteína? Então, nesse sentido, é melhor a gente ter
uma referência de faixa por quilo de peso, porque aí eu vou considerar, a pessoa faz exercício, não faz exercício. E aí, gente, cruza com uma especialidade que eu fiz, né, e que vocês podem fazer à medida que vocês vão graduando, terminando a graduação, que é a avaliação de interpretação de exames, avaliação metabólica e nutricional com interpretação de exames. Um bom curso ajuda a gente a pegar o exame de sangue e confrontar. Se a pessoa está consumindo 3 conchas de feijão por dia, 6 colheres de aveia, 4 colheres de sopa de arroz, a gente vai olhando esse contexto e olha lá, a ureia dela está 28. Ela não está com falta de ingestão proteica, tá? Então, dá para a gente olhar o recordatório alimentar, dá para a gente olhar o exame de sangue e aí ver quanto que cada um, ou como que aquela pessoa está respondendo frente àquele hábito dela. E aí a gente delibera, dou suplemento, não dou suplemento, aumenta um pouco os alimentos fonte, tá? Então, aqui, o ESPEN é a Sociedade Europeia de Nutrição, de Clínica Médica. Então, eles têm uma recomendação, a gente não tem no Brasil, viu? A Organização Mundial de Saúde não diz quantos gramas por quilo por dia para o idoso, o Ministério da Saúde não fala, a Organização Mundial de Saúde não fala. Eu achei desse documento do ESPEN, que é, inclusive, uma publicação recente, de 2022. Então, ó, é muito diferente do que a gente já vê. 1 grama por quilo por dia. Se a pessoa está com uma doença crônica, uma desnutrição, 1,2, 1,5. Se está com febre, está com infecção, 2 gramas. E aí, obviamente, que em estados, assim, do item 2 e do item 3 aqui, normalmente tem um profissional acompanhando, avaliando exames e tudo mais. Mas se é um idoso rígido, sem problemas de saúde, a gente pode começar considerando 1 grama por quilo de peso, ajustando conforme os exames vão caminhando. Aqui eu acho que eu vou passar direto, até para dar tempo de eu evoluir um pouquinho mais, mas eu peguei esse recorte de uma publicação antiga que fala dos mitos. As proteínas de origem vegetal são incompletas, as proteínas de origem vegetal não são tão boas quanto as animais, as proteínas de diferentes alimentos de origem vegetal têm que ser consumidas combinadas para dar a proteína completa. Como que vocês estão aprendendo? Quem está aprendendo nutrição? Ai, gente, na minha época chamava nutrição normal, eu não sei o que seria nutrição anormal, mas onde vocês aprendem carboidrato, proteína, essas coisas? Quem está aprendendo sobre proteína ou já passou por isso, ainda está aprendendo que precisa comer, a proteína do ovo é a melhor, que a proteína do ovo bate tudo, e a dos vegetais. Não aprende mais isso na faculdade? Aminoácido limitante. Pelo menos da experiência que eu tive, eu tive um professor que falou sobre a qualidade da biodisponibilidade de origem animal ser melhor. Então, tanto que ele até cobrou isso na prova, de falar qual que era a diferença da qualidade da proteína animal para a proteína vegetal, e a gente, meio que tinha que escrever na prova para ganhar o ponto de que a animal era melhor, porque ela era melhor digerível pelo ser humano e mais biodisponível, senão, você perdia ponto, porque foi isso que ele ensinou na aula. Entendi. Obrigada, viu, Giovana? Murilo, você quer compartilhar alguma coisa, por favor? Não, também complementando, acho que, se eu não me engano, foi na mesma matéria, que foi nutrição humana, que o professor explicou que o perfil dos aminoácidos era comparado com o ovo, que era considerado padrão ouro, sabe? Uhum. E aí, já foi desmentido, inclusive, numa aula da Laveg, que esse perfil de proteínas e tudo mais. Então, acho que a gente foi um pouco prevenido para chegar nessa aula e conseguir rebater essas coisas do professor. Assim, eu não rebati porque, enfim, acho que não cabia a mim, mas já soube que não é um melhor dos parâmetros. Você sabe, Bruno, Murilo, obrigada pela contribuição. Eu aprendi isso, que a proteína do ovo é o padrão ouro, eu aprendi, eu estudei essa matéria, foi acho que no 2º ano, no 3º ano, então foi 1988, 89. Há quanto tempo a gente ainda perpetua um ensino desse? Fala, Bruna, por favor.
Não, só complementando, né? Eu tô um ano antes deles dois que responderam, né? Tô no primeiro ano e eu respondi essa semana para uma lista de bioquímica essa pergunta que a Gi falou sobre a comparação, né, entre as duas dietas. E eu ia falar que a gente vê muito isso, principalmente nessa área mais de exatas e biológicas, vamos dizer assim, né, da faculdade. Então, professores de bioquímica que eu percebo que têm ainda um olhar muito atrasado em relação a essa comparação entre a dieta vegetariana e onívora, enquanto nas aulas mais de humanas, que a gente tem bastante na FSP, a gente vê um olhar muito diferente para o que é o vegetarianismo, pensando em toda a questão de sustentabilidade. Então, eu percebo um atraso muito grande nesse tipo de matéria, assim, da parte dos professores. Muito legal, Bruna. Obrigada pela contribuição. Vocês sabem que recentemente eu assisti a uma aula com um neuroanatomista e ele falava que a gente não está mais na área da ciência, a gente está na área da arte, onde cada um escolhe, cada um vê o que é bom para si, né? Não é só os dados. Mas, infelizmente, acho que como se coloca em mídias sociais, especialmente, engessa um pouco esse lugar de que tem que ser 2 gramas, tem que ser um shake com 5 pirulito e 2 balinhas e 3 chicletes, sabe assim? E eu lamento o que a Giovana colocou, né, porque a leucina, não importa se ela está no feijão ou se ela está na carne, o triptofano, se está na banana ou se está no ovo, é a mesma molécula de triptofano, é o mesmo, assim, todos os aminoácidos indispensáveis. Então, e eu sinto por vocês, eventualmente, não poderem, literalmente, peitar, porque vocês podem ser punidos com, eventualmente, uma nota mais baixa, sei lá eu, né, não sei a abertura que existe. Mas o fato é que, assim, sigam confiantes de que os aminoácidos são os mesmos. A combinação presente nos alimentos é que é diferente, mas o teor é o mesmo, tá? Existe um guia feito para profissional de saúde, o Guia da União Vegetariana Internacional. Rodrigo, pega ele ali para mim, eu tenho ele em papel. Ele tem em PDF, eu tenho as duas versões, né? Eu tenho ele em papel e tenho ele, porque eu sou das antigas de adorar um livrão, né? Mas é esse documento aqui, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é um guia de nutrição vegetariana, escrito pelo Dr. Eric Slivit, que é o mesmo que fez esse pôster aqui, que vocês estão vendo atrás de mim, né, o Alimentação Sem Carne. Então, aqui tem bastante informação que o Rodrigo acho que vai colocar para vocês aqui, ele já está colocando alguns links aí, ele coloca para vocês o link deste guia, tá? Então, isso aqui não é verdade, tá? Isso que se fala nesses documentos aqui. E aí, minha gente, olha só, o que eu fiz? Gráficos de pizza com teor de macronutrientes do reino aqui em cima, do reino vegetal e aqui no reino animal. Porque a gente fala assim, que legal, vocês tiveram aula com o Eric, bacana. Ele é ótimo, né? Ele é o autor desse livro. Então, assim, a gente fala assim, eu vou comer feijão para ter proteína. Quando eu olho esses gráficos, o que eu fiz? Eu peguei a tabela TACO, peguei a média das leguminosas, a média dos cereais, a média das hortaliças, dos legumes, peguei tudo média. Claro, quando eu vou pensar num cereal, 13% é média. Se eu pego a aveia, tem 17%. Se eu pego o arroz, tem 9%. Tá? Mas quando eu pego as leguminosas, elas vão variar ali de 21% a 25%, não é uma variação tão grande. Veja só, o verdinho são as proteínas. Olha quanto tem em percentual das leguminosas, dos cereais, as frutas. Não tem aqui os vegetais amiláceos, que tem um perfil bem parecido com fruta, tem em torno de 6% de proteína também. Legumes, verduras e as oleaginosas. É daqui, gente, que vem que espinafre tem um bom teor de proteína. Tem 46% de proteína, 46%, não é número absoluto, né? Quantos gramas de fato vai ter? Mas o meu ponto a gente vai conseguir ingerir proteína se a gente consumir todos os grupos alimentares em quantidades adequadas. Tá? Então, não tem deficiência de proteína
a não ser que você tenha uma demanda maior, porque resolveu fazer mais exercício, ou porque você está com algum problema de saúde, pensando no idoso, né? Se ele está com alguma condição de saúde, ele pode ter uma demanda proteica maior, assim como uma demanda de outros nutrientes, tá bem? E a desvantagem do reino animal é não ter carboidrato, né? O azul aqui é carboidrato, olha que maravilha o reino vegetal. Para os carbofóbicos, eu peço licença, eu não sou carbofóbica, muito pelo contrário, o carboidrato é o principal nutriente importante como combustível, a gente não pode usar, esse é um ponto para o idoso, nós não podemos usar proteínas como fonte de energia. Proteínas é um macronutriente construtor, fazer hormônio, tecido, enzima e tudo mais. Eu não posso e não devo usar proteína como fonte de energia. Para isso eu tenho os carboidratos e para isso eu tenho as gorduras também, sendo que carboidrato, glicose entra facinho, entra lá pela célula, cai no ciclo de Krebs, produz, cospe 36 ATPs ali, agora vai fazer isso com gordura, vai fazer isso com aminoácido, destruindo massa muscular. Quando a gente faz esse ciclo para obter energia através de proteína, não é só da proteína que a gente está ingerindo, é primeiro do tecido muscular. Diga, Bruna. Eu ia perguntar isso, assim, se idosos que fazem uma dieta cortando carboidratos têm um risco maior de sarcopenia e osteoporose por causa desse consumo da massa muscular. Tem, não de osteoporose necessariamente, embora a gente tenha que pensar algo que eu não falei lá no começo, né? Se eu tenho músculo, eu tenho tração no osso. Se eu tenho tração no osso, eu tenho que criar uma resistência no osso para ele poder segurar a tração, né? Então, eu preciso ter músculo, eu preciso ter nutriente para ter músculo. Carboidratos, proteínas, zinco, enfim, tudo que envolve a construção do tecido muscular. E para ter osso, eu preciso ter magnésio. Vocês vão ver, do osso eu vou falar porque trouxe mais um pouquinho, tá? Então, sim, não só no idoso, viu, Bruna? A faixa etária de vocês, 20 e poucos anos, a faixa etária do Rodrigo, 30 e tantos anos, a minha faixa etária, acima de 50, se a gente não consome a quantidade de proteína adequada, de carboidrato adequada, a gente usa tecido muscular como fonte energética e você pode iniciar um processo de sarcopenia, tá? O que acontece com as canetas emagrecedoras? A pessoa perde aquela quantidade de quilo, porque não come, ela perde essencialmente tecido magro, tecido muscular, e massa magra e massa muscular são tecidos diferentes, tá? Massa magra é tudo que não é massa gorda, massa muscular é músculo, tá bom? Tudo bem? Beleza. Aqui também fiz uma tabelinha para vocês, para a gente comparar na mesma porção isocalórica, então eu tenho ISO de igual calorias, na mesma quantidade de calorias, o quanto eu tenho de proteína nos feijões e nas carnes. Eu não posso comparar 100 gramas de carne com 100 gramas de feijão. 100 gramas de feijão é meia concha de feijão dessas medianas ali, um pouco menos, tá? Não tem a mesma quantidade de caloria que tem 100 gramas de carne. Aproximadamente 190 calorias quer dizer uma concha de feijão, uma concha de 150, 180 gramas e 100 gramas de carne, tá? Então, olha a diferença, é muito brutal a diferença, 12 gramas, vamos pegar carne de frango, que é a carne aí mais assim, carne magra, carne branca, carne não sei o quê. Então, de 12 para 21, quase que a metade que tem de teor de proteína. Agora, veja só a quantidade de gordura, 2 gramas numa concha de feijão, 11 gramas numa carne de frango. Olha a quantidade de carboidrato, tem 30 gramas de carboidrato numa concha de feijão e não tenho carboidrato num pedaço de frango. Quanto eu tenho de ferro biodisponível numa concha de feijão versus o frango? Olha só, falar, eu vou comer carne para ter ferro. 18% é absorvido do ferro da carne e 10% é absorvido do ferro das leguminosas, do reino vegetal, tá? Então, tabelinha bonitinha aí para vocês olharem e terem essa noção. Comer mais carne ajuda a ganhar mais, assim, a ter uma ingestão proteica maior? Sim. Ajuda a ganhar mais músculo? Não necessariamente. O excesso de proteína
machuca principalmente 2 órgãos. Vai machucar o fígado, vocês devem estar aprendendo em fisiologia, quem está estudando fisiologia, que é o fígado que vai fazer a desaminação. Então, muita amônia, eu vou precisar entrar no ciclo da ureia, para transformar em ureia para o rim excretar. Então, eu sacrifico fígado e rim, tá? Então, aqui eu já falei, assim, a equivalência é de uma concha de feijão, 7 colheres de sopa de feijão é equivalente a mais ou menos uma concha. E uma porção de carne equivale a 4,5 porções de feijão. Se você pegar aquela antiga pirâmide, não sei se vocês já viram, mas existe uma antiga pirâmide. O Ministério da Saúde hoje não usa pirâmide, mas o guia anterior usava a pirâmide da Sônia Tucunduva, tá? Acho que vocês devem passar por ela, mas não é o instrumento mais usado hoje. Aqui eu ia tirar, mas eu pedi para uma amiga minha que trabalha com carne para porcionar o quanto são 70 gramas de frango, tá? E 70 gramas aqui dele temperado, isso aqui uma pessoa fez, e essa aqui outra pessoa. Pedi para 2 amigas diferentes, para vocês terem noção de volume, tá? Os 2 de frango. Este documento chama It Lancet. Lancet é o principal periódico, um dos periódicos maravilhosos, vocês vão pegar muito artigo científico. Eles fizeram um documento que tem a versão em português, pensando qual seria o consumo dos grupos alimentares, pensando em sustentabilidade, em saúde e sustentabilidade do planeta, tá? Então, tá descrito aqui, depois eu mando essa aula para vocês, eu não vou ficar passando um por um aqui, mas a quantidade de carne seria recomendado 14 gramas por dia. 14 gramas, gente, uma moeda de R$1, imagina? Quem come carne vai querer comer uma moeda de R$1, tá? Mais ou menos isso. Então, vamos lá para a gente terminar às 5h30. Se eu passar um tiquinho, peço desculpas a vocês, mas a gente está chegando no finalzinho do cálcio, tá? Então, DRI de cálcio, pensando nos idosos, acima de 70 anos, para os homens, 1.200, até os 70 anos, 1.000. Para mulheres, acima de 50 anos, 1.200, de 19 a 50 anos, 1.000. Tá? Então, a mulher passa a 1.200 a partir dos 50 e o homem passa a 1.200 a partir dos 70 anos. Por quê? Porque tem queda do estrogênio e o estrogênio mexe naquelas estruturas ósseas que eu falei para vocês no começo da aula. Quais são as principais fontes de cálcio no reino vegetal? O principal é o gergelim, não tem como a gente discutir. 100 gramas de gergelim tem em torno de 850 miligramas de cálcio. Quase 85% do que uma pessoa precisa de um adulto, até de uma mulher até 50 anos, ou de um homem até 70 anos, tá? Depois a gente tem as folhas escuras, couve, rúcula, agrião, folha de mostarda. Nós temos a chia, que vai ter... não é o principal nutriente dela, o principal nutriente da chia é o ômega 3, mas a chia tem um teor relativamente interessante de cálcio, tá? Dá 60 miligramas de cálcio para cada colher de sopa. O tofu, se ele for coagulado com sulfato de cálcio, ele é um tofu mais rico em cálcio, se não for, não é um tofu tão rico em cálcio. E as bebidas vegetais, quando forem fortificadas. Você faz um leite de aveia na sua casa, ele não vai ter cálcio. Se você comprar um leite de aveia fortificado com cálcio, ele terá cálcio. E o metabolismo do cálcio, gente, quando eu falo em cálcio, eu não falo só do cálcio, eu falo dos fatores que ajudam nesse metabolismo, que é o magnésio, a vitamina D, a microbiota intestinal e os fatores que atrapalham, né? Que é o excesso de sódio, aumenta a eliminação de cálcio pela urina, o oxalato e o fitato atrapalha a absorção do cálcio pelo intestino, o café vai aumentar a excreção pela urina, e o PRAL, que é o potencial oxidante do alimento, também vai mexer nessa cinética do cálcio, né, nessa movimentação do cálcio. Cálcio não é só osso, a gente está falando de osteoporose, e aí a gente associa cálcio com osso, mas a principal
função do cálcio não é assim, não é fazer massa óssea. O cálcio, ele tem uma função fundamental na transmissão de impulso nervoso, na contração muscular, na regulação da pressão arterial. O nível de cálcio no sangue não diz pra gente o quanto a gente está consumindo de cálcio, tá? Diz a distribuição do cálcio pelo corpo. Para a gente avaliar o metabolismo do cálcio, e aí eu vou citar só esses exames, então eu preciso dosar o cálcio no sangue para saber a distribuição, o PTH, que é o paratormônio, que é o cara que cuida do cálcio, ele fica assim, nossa, caiu o nível de cálcio, ele vai lá e cutuca o intestino, o rim, o osso, ele que vai fazendo essa orquestra para sempre manter o nível de cálcio no sangue. É um hormônio fundamental para o metabolismo do cálcio. Magnésio, vitamina D e este exame chamado cálcio urinário, 24 horas, que é o principal exame para a gente avaliar o cálcio. Aqui é só uma palhinha, tá, gente? Aqui eu fiz de novo uma brincadeirinha com tabela, mostrando se a pessoa resolver comer 3 porções de leite, iogurte e queijo, ela não vai chegar perto dos 1.000 miligramas de cálcio e ainda vai ingerir um monte de gordura saturada, tá? E aqui eu fiz uma comparação de 100 gramas de tofu com 100 gramas de queijo, em termos de valor calórico, um tem 100 calorias, o outro tem 250 calorias, 2,5 vezes a mais de caloria. O teor de cálcio do queijo é praticamente o dobro do tofu, só que o tofu não tem nada de gordura saturada e o queijo tem uma quantidade gigantesca de gordura saturada. E o preço é bem similar em relação ao preço por quilo, tá? Aí eu fiz uma pesquisinha aqui em loco no supermercado e peguei aqui dessas marcas aqui. Então eu fiz de novo, eu e as minhas tabelas, mostrando que a gente chega perto de 1.000 miligramas se eu tomar um copo de leite fortificado, comer uma colher de chia por dia, de sopa, é muito fácil fazer isso, comer uma colher de sopa de tahine por dia, comer 9 amêndoas, muito facinho, comer uma colher de cervi de agrião, 4 pedacinhos de tofu, esses pedacinhos aqui, que eu coloquei, desse tamanho de caixa de fósforo, e comer 6 quiabos. A pessoa chega em aproximadamente 1.000 miligramas de cálcio por dia, tá? Então, é possível com a alimentação. É desafiador? É desafiador. Então, às vezes, é preciso a gente usar um suplemento. A gente tem suplementos em comprimidos ou pó. Isso aqui é importado. No Brasil, a gente não tem suplemento pronto em pó. E suplemento vegano de cálcio, a gente só tem esses dois. Porque o suplemento... Normalmente, suplementos de cálcio vêm com vitamina D. E a vitamina D, normalmente, é de lanolina. E aí, a lanolina é de origem animal. Então, para o meu público, que é muita gente vegetariana e vegana, eu acabo tendo que manipular a vitamina D ou comprar algumas marcas agora de vitamina D3, que vem de líquen, tá? Então, cálcio, a gente só tem esses dois no mercado em comprimidos veganos. E aqui, importado, são essas opções que a gente consegue comprar no Mercado Livre e tudo mais. Certo? Então, minha gente, para fechar, porque eu queria botei a foto dessa senhora que peguei na internet, não é foto autoral, uma mulher idosa muito bonita, né, com um olhar, vocês conseguem ver a felicidade no olho dessa senhora? Não dá para ver um brilho nesse olho? Então eu queria, assim, fazer um fechamento com vocês o seguinte, o idoso está sujeito eu vou até parar de compartilhar para conseguir ver todos vocês aqui. O idoso, ele está sujeito a depender de pessoas, de instituições para ser cuidado. Ele pode não ter autonomia para cozinhar a própria comida, para se alimentar sozinho. E pensando que a gente tem uma cultura que reforça esta invalidez do idoso. Então, o nosso olhar como nutricionistas, vocês futuros nutricionistas, precisa ser de uma delicadeza para entender o contexto que essa pessoa está vivendo, tá? Entender o contexto socioeconômico,
que pode ser um econômico muito bom, mas ser um contexto familiar e emocional muito comprometido, um contexto de saúde bucal, de autonomia, estimular essa pessoa a fazer exercício para ela conseguir levantar do vaso sanitário. E a gente pode, sim, estimular a fazer exercício físico. A sarcopenia pode ser prevenida com um corpo em movimento. Então, é nosso papel reforçar. Está aqui uma alimentação que eu recomendo para você seguir e tudo mais, mas converse com a sua comunidade, com o seu médico, procure uma orientação para fazer um exercício adequado à capacidade, não somos nós que vamos orientar isso, assim como não é o personal ou o médico que vai orientar a alimentação. Na alimentação, gente, eu vou deixar uma dica, não tem a ver com o tema em si, mas tem a ver com as coisas que eu pego hoje como professora de pós-graduação e de colegas, de pessoas que já passaram com nutricionistas e que chegam até mim. Vocês vão aprender, quem ainda está no primeiro ano, né, ou quem já está fazendo isso, vocês vão aprender a calcular a dieta. Isso é muito importante para vocês aprenderem a trabalhar com a estrutura alimentar, a fazer educação nutricional, a fazer equilíbrio de macro e micro. Mas eu convido vocês a evitar entregar, como eu peguei a semana passada, a gestante que veio consumindo 52 gramas de uva. 52 gramas, gente. Não é meia xícara, não é 2 colheres, 52 gramas. Não é cabível isso, a gente ter que pensar que a pessoa vai ter que pesar a comida. E o que acontece? A gente está dando, eu não sei outra metáfora, a ensinar a pegar a batata e não sabe a coisa do peixe? Ensinar a pescar e não dar o peixe? Qual outra metáfora a gente podia, né, usar? Ensinar a pessoa a ter autonomia a fazer escolhas alimentares adequadas, e não engessar com porções 0,2, meio pires, 50 gramas de banana. Então, eu convido vocês a aprenderem a fazer os cálculos, aprenderem a lidar com esta questão do porcionamento para um idoso. Imagina a gente passar 52 gramas de uva por um idoso, que é o objeto da nossa aula, né? A pessoa tem tanta coisa, a gente esquece, gente, eu não pedi licença para vocês me lembrarem, caso eu esquecesse, porque acontece de eu esquecer a palavra, de eu esquecer o raciocínio, isso é normal com o envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer. Para você está muito distante. Só não vai envelhecer quem morrer antes. Eu desejo chegar lá com os meus 90, 100 anos, lúcida, trabalhando, dando aula, atendendo, não tenho nenhuma intenção de parar de trabalhar, não está nos meus planos, tá? Então, seja um nutricionista para fazer disso um propósito, se você está aqui realmente com um propósito de vida, tá bem? Uma mensagem que eu queria deixar do meu coração de nutri, dos meus 35 anos de experiência, de uma mulher madura, né, que já está numa caminhada mesmo. Eu não sei tudo, não sei mais que ninguém, eu só sei o que eu estudo, o que eu aprendi, e, assim, o Rodrigo sabe, eu entrei numa outra pós-graduação agora, eu estou sempre fazendo curso, porque é isso, a gente não parar, porque desafiar o cérebro é algo muito importante no processo do envelhecimento, já que esse tema aqui é o idoso, né? E eu estou quase lá. Daqui a pouco eu viro uma mulher idosa. Então, preciso exercitar o meu cérebro, o meu corpo, exercitar a minha tolerância, a minha flexibilidade. Tá bom? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Algo que eu possa contribuir mais com vocês? Eu deixei para a Tawane, né, para levar para a Liga, eu também trabalho com materno-infantil, então se esse é um tema materno-infantil vegano, né, porque o bebê não vem fazer introdução alimentar, o bebê que não é vegano não vem fazer, não vai para nutricionista, o bebê vegano vem, quer dizer, o onívoro não vai, o vegano vem, desculpa, devo ter dado uma gaguejada, um segundinho. Posso falar? Pode falar, você não está na sala? Não, eu queria falar daí. Assim, o Rodrigo quer fazer uma palavrinha. Pode ser? Se vocês, quem quiser sair, fica à vontade. Mas é um colega que
assim, o ano que vem já é nutricionista, né? É meu filho, que me segue aqui há muito tempo, assim, segue meu trabalho, trabalha comigo. Né? Oi, pessoal, tudo bom? Minha intervenção aqui, ela é breve e é para comentar um pouquinho sobre a escola de nutrição. Dizer o seguinte, né? A gente teve essa aula sobre adequação de, como é que é? A prevenção de osteopenia, osteoporose e sarcopenia numa dieta plant-based. Na dieta plant-based com um olhar para o idoso, né? A gente tem a possibilidade de publicar artigos no site da Revista dos Vegetarianos. Quem tiver interesse de fazer, né, uma publicação lá, pode entrar em contato com a gente no celular do consultório, eu vou deixar o número. Mesmo estudantes, tá? Quem tem algo para ser escrito, pode escrever. Então, o nosso convite aqui é para que vocês participem, submetendo textos mesmo, porque são textos que são publicados no site da Revista dos Vegetarianos, com a autoria para vocês, né? Vai do ladinho lá, que foi escrito junto com a gente, porque a gente, né, se responsabiliza ali por esse intermédio, né? Mas o direito autoral. O direito autoral, aí a atribuição, ela é feita diretamente a vocês, ao autor do texto. Então, fica o convite aí. E, como a Ana comentou, semana que vem a gente vai ter o meeting de nutrição plant-based. Ele está R$20, gente. Então, tipo assim, quem tiver a oportunidade de realmente participar, são 4 dias e a gente vai... são 4 palestras, né? 4 aulas. 4 aulas. Uma delas de adequação de cálcio, com a Ana. A gente vai falar também especificamente de B12 com a Thaisa Navolar, que é a coordenadora da pós de Nutrição e Medicina Vegetariana da Plenitude. A gente vai ter uma parte específica sobre alimentação, nutrição esportiva, com a Lelúglio, e saúde da mulher com a Camila Mercalli. Então, também fica o convite para vocês participarem, e quem participar do meeting também se sinta convidado a produzir também um texto para o site da Revista dos Vegetarianos sobre o tema que a gente vai ministrar, que a Ana vai ministrar sobre cálcio. Tá bom, gente? Então, esse era o convite que eu queria fazer para vocês. Acessem o YouTube da Escola de Nutrição, porque todas as aulas que a Ana oferece, a gente coloca lá. Então, ela tem aula para adolescentes, crianças, que mais que a gente tem lá? Aula de cálcio tem lá, já dei 2 aulas diferentes, então tem aula de cálcio lá. Aula de cálcio, e tem um quadro que foi disponibilizado lá esse ano, que chama Nutripapo, ao vivo. Funciona assim, todo mês a gente se encontra com os pacientes aqui do consultório para tirar dúvidas gerais dos atendimentos, né, dúvidas que eles trazem. Então, a gente tem o ano de 2023 quase que inteiro lá, 2024 eu sei que tem inteiro, e 2025 a gente fez Nutripapos temáticos. Então, está tudo aberto para acessar, para vocês assistirem, vídeos de 1 hora, temos vídeos curtinhos também de 5 minutos. O YouTube da Escola de Nutrição está aberto para contribuir com a formação de vocês e para que a gente possa levar a fala do vegetarianismo, da alimentação plant-based para frente com base em evidências, exato. Tá bom, gente? Obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Muito obrigada pelo convite, pela presença. Pode falar, Tawane, à vontade. Eu só queria dizer isso, eu queria agradecer você, o Rodrigo também pela participação e todos os convites que vocês deixaram aqui pra gente. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Olha, boa formação para vocês, vocês têm um caminho bem iluminado, logo, logo a gente vai ser colega, né? E eu estou à disposição, de verdade, não é da boca para fora. Eu falo assim, eu estou à disposição, tá bom. Sabe aquela coisa? Tá bom. Sim, estou à disposição para estágio, essas coisas, fiquem à vontade. Quando chegar a hora do estágio oficial ou um estágio voluntário também. Para gente vegetariana é melhor ainda.
tá bom? O Rodrigo colocou aqui o celular do consultório, mas, assim, a Tawane tem o meu contato também, fiquem à vontade. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Tchau, gente. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Até.